Estamos de volta com Café Intimidade, aqui no programa Devocional Intimidade, nesta manhã de terça-feira. Eu estou aqui conversando com o amigo, porque em Deus já somos amigos, né, pastor? Pastor Irineu Grubert. E depois de todo esse reconhecimento em Deus, depois desse gerar em Deus, daquilo que você era como um ser eterno, aquilo que você é como um ser eterno, que eu creio que a gente nasce com uma marca. Deus tem um projeto para cada um de nós. Qual é a base do seu ministério? Para o que o Senhor levantou, além, claro, de ganhar as almas, mas todos nós temos uma identidade em Deus, né, ministerial. Eu fui no começo, Mônica, assim, acho que eu comecei todo mundo como um evangelista. Eu fui muito chamado, muito forte nessa área de salvação de almas, milagres. Foi assim o começo. Depois, com o amadurecer do ministério, pela necessidade também das pessoas ao meu redor, da onde eu ministrava, eu comecei a me tornar um ensinador da palavra, como um mestre, ajudando a liderança local, os pastores. E assim, por 25 anos eu acabei trabalhando dessa maneira. Começando como evangelista, eu fiz cruzadas ao redor do mundo, dezenas e dezenas de países, uma centena de países visitados em 25 anos, né? Viajei não sei quantas vezes ao redor da Terra, né? Eu sei que 2 companhias aéreas que eu viajei mais de todas, eu tinha mais de 11 milhões de milhas com elas viajado. Podia voar até quando quisesse. Não, imagina, no período em que minha família morou também nos Estados Unidos. Sim. Então, eu lembro que a minha família nunca pagou uma passagem, né? Eles sempre viajaram de graça por milhas, né? Mas, assim, o início mesmo foi como um ministério de evangelista. E é tão tremendo porque esse descobrimento em Deus, tudo que o Senhor permitiu, você viver também lá fora, né? Antes de vir para todo esse ministério, então estabelecer, como nós falamos, o valor em vidas. E um outro detalhe que eu percebo muito forte no seu ministério, eu já lhe acompanho há muitos anos também, é a questão de sempre ter muitos levitas envolvidos à sua volta, sempre ter pessoas da área da canção, né, da área da adoração com a música. E por algum tempo vocês gravaram alguns CDs, o pastor acompanhou e ministrou, dirigiu essas pessoas. Um deles foi a Atmosfera de Adoração, que foram 6 volumes, né, pastor? Isso, 6 volumes. Na verdade, os CDs foram consequência. A gente nunca pensou em gravar. Voltando um pouquinho àquela questão de ser empresário, né? Talvez assim nunca saiu do sangue tudo isso, né? E é tão interessante quando eu acabei largando aquilo que eu tinha na época para me tornar um pregador. Mais tarde, Deus me abençoou e eu acabei me tornando empresário novamente dentro daquele segmento que foi a venda de CDs e foi uma coisa assim, teve uma época, um auge no Brasil, né, que a gente vendeu milhares de cópias, aquele CD que nós gravamos em Joinville, ele vendeu mais de 1 milhão de cópias. Então, assim, precisava administrar isso também, né? Mas assim, a música em si, a gente sempre usou mais como um fator adoração do ministério. E a gravação foi porque pessoas, elas acabaram perguntando: ah, pastor, vocês têm essa música que vocês cantam, vocês gravaram isso? Daí nasceu a ideia, então vamos gravar um CD, porque todo mundo pede, e a gente gravou, e aí foi assim, é interessante que a gente nunca usou um artifício de propaganda, nunca foi para uma gravadora, a gente nunca usou essa metodologia. E assim, Deus deu uma graça que assim a gente alcançou o Brasil, mesmo outros países com esses CDs, né? Milhões de pessoas foram abençoadas, mas nasceu tudo de um discipulado. Eu sou muito na área de você treinar pessoas ao seu redor. Então, por isso que sempre houve uma equipe, né? A tristeza que eu vejo hoje, que as pessoas são envolvidas com música na igreja, elas acabam não entendendo o que elas são. Elas nunca discipulam ninguém, não produzem nenhum sucessor para eles dentro do próprio grupo que eles estão. Na verdade, hoje, assim, com exceção de alguns que são realmente bons, né, em Deus, mas hoje é mais uma disputa do que um treinamento, né? Exatamente. Mas do nosso ministério nasceu essas pessoas de adoração, de louvor, mas por discipulado. E muitos deles, eu não vou mencionar todos, porque eu conheço alguns, né? Outros a gente conhecia de ver. Mas estão, assim, estabelecidos em vários lugares e foram discipulados pelo Senhor. E uma frase que me sobrevém é o quê? Você é o legado que você estabelece. Se você não estabelece um legado, você não se tornou, na verdade. Essa é a sua maior riqueza, né?
que você deixa na terra, em termos de ministério. Eu sempre digo assim, são 3 riquezas que você tem. A sabedoria de Deus dentro de você, sim, que Deus coloca dentro de você, essa é a maior riqueza que você tem dentro de você. Ao seu redor, a maior riqueza que você tem é a sua família, em torno de você. E, ampliando a nível de ministério, é o legado que você deixa de pessoas, né? Verdade. Se você não deixa pessoas treinadas, o maior legado de Jesus, depois da sua morte e ressurreição, foi discipulado, né? Se ele não tivesse deixado nenhum discípulo, seria em vão a sua morte, né? Então, exatamente, ele precisaria dar continuidade. Então, ele investiu 3 anos e meio em discipulado. Ele deixou um discipulado muito forte, que se tornaram os apóstolos e que levaram a igreja onde ela está até hoje, né? Então, é a nossa base, não é? Exatamente. Nossa riqueza ministerial é deixar pessoas, né? Vem treinadas. Daqueles 3 anos que ele... E tudo que Jesus fez foi como exemplo para todos nós, não é verdade? O melhor, pastor? Né? De todos e sempre será o melhor. Sempre será. Exato, porque é a nossa maior referência, onde nós sempre vamos consultar, voltar, né? O nosso mestre dos mestres, que é Jesus Cristo, né? Mas a riqueza do seu ministério foi o seu discipulado, né? Que glorioso, pastor. E o outro fator que o pastor mencionou é que são 25 anos de ministério, grande parte deles como um ministério itinerante, sem uma igreja local. Mas hoje o senhor está vivendo essa outra fase do seu ministério, que é estabelecendo uma igreja local aqui na cidade de Balneário Camboriú, não é verdade? É interessante. Depois de 25 anos que você viaja o mundo todo pregando, constrói uma coisa grande, assim, ao menos na proporção minha, não em relação a outros, mas em relação ao que era a minha capacidade, né? Eu pensei, Deus, o Senhor me levou longe demais, fez mais do que eu merecia, mais do que eu podia, até que a gente entende que nunca é a gente, é Ele na gente, né? Aí Deus pede para mim abrir uma igreja, né? É interessante que quando a gente conversa com algumas pessoas, eu até estava conversando com outro líder, ele disse, puxa, pastor, mas depois de 25 anos, agora você no final da sua vida, você vai botar uma igreja para se incomodar. Eu falei, que é isso, meu irmão? Primeiro que eu não estou no final da vida, né? É verdade, né? No final da vida, muita vida pela frente, né? A pessoa quando é negativa, ela já empurra você lá embaixo, né? Eu falei, não é o final da vida. Tem muita coisa, a palavra diz que lá na frente ainda vai produzir muito fruto, Deus tem muita coisa para minha vida, eu quero ser obediente a Deus, mas aí eu comecei uma igreja numa casa, né, como que eu acho que devem começar as igrejas, comecei numa casa, com uma família, depois fomos para uma sala, quando não coube mais na casa, nessa sala, as pessoas fomos para um hotel e tivemos, eu acho que, 90 dias de reuniões numa sala de hotel. Aí alugamos um salão e estamos hoje com um grupo bom de pessoas já, uma igreja com 9 meses, assim, desde a primeira reunião até agora de existência, né? Está nascendo, então. É um aprendizado também, meses, né? Que tremendo, eu lembro que a primeira reunião que eu falei, na minha primeira pregação, nesse grupo, eu falei que nós temos que aprender essa igreja, né? Então estamos aprendendo, mas está sendo muito gostoso, muito bom demais. Deus está fazendo um milagre. Olha, é um tempo novo. É como aquela alegria quando eu comecei o ministério itinerante, hoje eu estou com aquela alegria de pastor, né? Sou um pastor novinho. Deus está permitindo. A gente vai até passar algumas fotos agora que a Débora, eu vou mandar um beijão lá para a Débora, né? Que é a secretária do pastor. Totalmente eficiente, né? A esposa do nosso querido Mota aqui, Isso. Né? E é um amor, realmente uma pessoa muito querida. E ela mandou algumas fotos pra gente vai dar uma olhadinha nessas fotos aí. E é isso que é tremendo. Eu vejo o pastor falando, essa é a fachada da igreja ali, né? Isso, Que tremendo, pastor, olha só. Que é ali na Rua Concórdia, né? A gente tem um endereço embaixo. Essa não é da igreja, essa foto essa é de uma das... Isso é uma reunião numa igreja em São Paulo, né? Uma reunião que a gente está sempre pregando, né? É uma reunião em São Paulo, na igreja de um amigo meu, pastor Jabes de Alencar. Igreja conhecidíssimo, né? Quem já não foi ministrado por alguma palavra do Jabes de Alencar, não é verdade? Glória a Deus. São os amigos, né? Um preletor americano dentro de um congresso nosso, pastor Marcos Camargo. E são amigos do ministério.
Que tremendo. Então, algumas fotos que a Débora deve ter achado lá. A gente tem muita foto, né? São 25 anos de ministério. Nossa, imagina o know-how, não é, pastor? Pilhas de foto em casa, porque hoje está tudo muito digital, né? Também são reuniões que a gente não é na igreja, numa outra igreja que a gente está ministrando. Também uma palavra de Deus aí. Bom, viajei 25 anos ministrando, tem muita foto, muito lugar, né? E a biografia desses 25 anos, não sai logo, pastor? Pois é, eu estava até pensando em fazer. Mas está envolvido. Essa já é uma foto dentro da igreja, daqui, né? Da igreja Balneário. Da igreja em Balneário. Palavra viva e eterna. Palavra né? viva e eterna. E sabe o que eu achei tremendo, pastor? O pastor já vai fazer um convite para o pessoal. É ver essa alegria nos seus olhos. Por quê? São 25 anos de ministério. O pastor já andou no mundo todo, como o pastor mesmo mencionou. Eu fui muito além do que qualquer coisa que eu poderia imaginar. Exatamente. Mas os planos de Deus sempre são infinitamente maiores do que os nossos. E é Ele quem nos fortalece. Mas é como se eu estivesse vivendo tudo novo outra vez. É uma outra oportunidade que o Senhor me dá. E Ele me diz assim, vai, filho, porque eu estou te capacitando, eu te escolhi, eu te santifiquei. Vai e faz, né? O que me alegra e o que me impulsiona é exatamente isso. Assim, primeiro, que Deus é que promoveu isso. Deus promoveu, tem alguma coisa boa, né? A coisa mais triste é se você ser líder, assim, negativo, né? Então, eu vejo assim, tá construindo, começando, é tão bonito. Eu lembro quando eu comecei o ministério itinerante, como foi as primeiras reuniões, em lugares tão simples, né? Com tanta necessidade. E agora a igreja é a mesma coisa, né? Então, eu tô, assim, o mais empolgado de todo, né? Assim, parece que toda reunião eu quero lá me converter, a palavra de Deus sempre vem para mim, também no meu coração, né? Tá sendo um tempo, assim, extraordinário. Que alegria, pastor. A gente está nos últimos 2 minutinhos. Aproveita e faz um convite para esse pessoal que está lá do outro lado para conhecer, então, a igreja lá em Balneário Camboriú. Então, vamos lá, pessoal. É Rua Concórdia, número 58. Lá ninguém discórdia. Lá todo mundo concórdia. Rua Concórdia, Igreja IPV, Palavra Viva e Eterna, Rua Concórdia, número 58. Bairro dos Municípios, Balneário Camboriú. Quiser anotar o telefone, 3368-2994. Eu espero vocês lá, é um lugar onde você pode buscar a presença de Deus e estar junto conosco. Glória a Deus, pastor. Eu queria agradecer muito o senhor ter estado aqui conosco. Tenho certeza que muita gente queria ouvir um pouquinho mais a respeito disso. E é um prazer a gente poder ver homens de Deus que têm construído o reino de Deus, que têm estabelecido pessoas e dizendo, vem, Senhor Jesus, que eu estou com a minha mão cheia de almas para te entregar, né? Amém, pastor? Deus te abençoe, Mônica, que esse programa sempre seja esse sucesso, cada vez mais vai ser em nome de Jesus. Amém, eu recebo, pastor. Gente, assim nós vamos terminando o nosso Café Intimidade de hoje. Não esqueça, existe um projeto eterno de Deus que envolve a sua vida. Descubra ele e você vai ser completo. Um beijo no coração de vocês. Até amanhã. Tchau.